Bom dia a todas e todos, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e Sobradinho e Porto Alegre pela Pop TV. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, terça-feira, e a gente vai repercutir as pautas de segunda, a gente vai falar de relatório Focus, vamos ver como é que está o termômetro da Bolsa e as expectativas de curto prazo, o que está pegando em cada um, o que está pesando em cada um. Vamos também entrar no terreno espinhoso das contas públicas, porque saíram as estatísticas fiscais, então a gente vai trazer assunto à tona. Vamos discutir também a forma que isso acaba sendo veiculado muitas vezes. Mas antes de tudo isso, bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai requentar alguns assuntos de ontem, né, que a gente teve o debate. Então a gente vai falar aí do Focus, vamos ver aí como que o mercado passou o seu fim de semana. Mas saíram dados novos ontem à tarde, estatísticas fiscais pelo Banco Central. Também tivemos aí a divulgação do setor do varejo brasileiro, mais um crescimento, o brasileiro está indo às compras, né? Então tem bastante assunto para a gente tratar nessa manhã de hoje, então a gente já pode, inclusive, começar com a nossa agenda, né? Então vamos ver o que nossos telespectadores podem enfrentar nesse dia de hoje, Débora? A gente continua, André, com a agenda bem repleta de resultados corporativos e balanços, vocês vão ver antes e depois do fechamento de mercado. A agenda acaba sendo tomada por esses resultados. Outra coisa que vocês vão reparar que está bem presente na agenda hoje são dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Hoje uma série de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos vão falar durante o dia. Então vamos ver quem que fala o quê e quem que solta resultado. Bom, antes da abertura, o balanço do BTG Pactual já foi conhecido e também lá nos Estados Unidos, Home Depot. Então, esses já saíram. Também já saiu às 4 horas da manhã o índice de preços ao consumidor da Alemanha em outubro e o índice de expectativas econômicas por lá também. E o índice de expectativas econômicas surpreendeu negativamente, ficou bem abaixo do que se esperava, veio em queda inclusive. Então, isso trouxe ali um mau humor que já estava vindo da Ásia, a gente vai entender por quê, para a Europa nessa manhã. Aqui às 8 horas teve ata do Copom também, mais do mesmo, nada muito novo sob o sol. E às 9 horas o IBGE divulgou o varejo restrito e ampliado. O que é varejo restrito e ampliado? Pesquisa mensal do comércio aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, os dados de varejo restrito e do varejo ampliado. A partir do meio-dia a gente começa a ter, como eu falei, os dirigentes e diretores do Banco Central dos Estados Unidos participando de eventos ou dando pronunciamentos. Então, meio-dia a gente tem já o primeiro, em seguida a gente tem meio-dia e 15, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, discursando num evento. Às 4 horas, o presidente do Fed de Minneapolis, nesse caso, participando também do Yahoo Finance Invest. Na Argentina tem inflação ao consumidor hoje também, CPI de outubro. Depois o presidente do Fed da Filadélfia vai a público também discursar. Presidente do Fed de Richmond, de novo aqui em um outro evento às 7h30. Então, como eu falei, a agenda está bem tomada por esses discursos de dirigentes do Fed, o que deve ganhar até um pouco mais de relevância, porque se tem uma incerteza em relação à próxima reunião de política monetária por lá. E aí a gente começa a ter, como eu falei, depois do fechamento, uma outra série de indicadores, que aí são os balanços que saem depois do fechamento do mercado. CSN, que estava na outra página, CSN Mineração, CVC, Eneva, Hapvida, IRB, Raizen, SLC Agrícola, Stone. E além de tudo, hoje ao longo do dia, na verdade até já saiu, então foi na parte da manhã, o relatório mensal do OPEP, que revisa não só ali as perspectivas para a produção ou para a demanda do petróleo, mas também para alguns indicadores globais. Então, uma agenda bem focada, André, como eu falei, em resultados corporativos e dirigentes do Fed. Eles tomaram a agenda toda. Então, um dia bem agitado aí, todo mundo esperando ainda o tal do maldito corte lá, vamos ver se vai sair hoje, né? Mas vamos passar para o nosso giro de mercado aqui, que a gente, com a abertura aqui, que a gente fala aqui para vocês aí, a ata do Copom aqui no Brasil em destaque, também está esperando também a questão aí dos cortes de gastos, que não deve sair hoje, deve começar a sair lá para amanhã ou quinta-feira, mas a gente pode começar pela Ásia, que está seguindo uma tendência meio que mundial, que é esse nervosismo com a vitória do Trump, lá essas incertezas, esses protecionismos, e a Ásia está sentindo bastante, né? Tanto os mercados mais ligados ao Ocidente quanto a própria China, né? Exatamente, todos eles foram para o terreno negativo, caíram em bloco hoje, e muito por conta dessas incertezas levantadas em relação à nomeação do gabinete, né? Ou quem que vai ocupar qual cargo na presidência do Donald Trump, ou sob a presidência do Donald Trump nos Estados Unidos.
para a Secretaria do Estado está sendo ali ventilado Marco Rubio, né? E Marco Rubio é um conhecido, é bem conhecido, na verdade, por se opor à China, né? Então ele já teve ali pronunciamentos em relação a isso, já se colocou ali contra a China, já trouxe ali falas em relação a isso, também Irã e outros países, Venezuela, então ele é conhecido por isso. E a China, então, hoje acabou reagindo negativamente a isso, porque já se espera de um governo de Donald Trump um maior protecionismo. Isso já está sendo esperado, principalmente em relação à China, né? Tarifas de importação mais altas, outras possíveis barreiras comerciais. Então, isso já é esperado. Se ele for realmente ocupar essa cadeira, isso pode se intensificar, inclusive, com outras tensões. Então, as tensões geopolíticas na China hoje acabaram ficando em voga, elas acabaram ficando ali bastante no radar, e isso fez com que o Xangai Composto recuasse bastante. O Hang Seng, que é aquela bolsa mais ligada à tecnologia de Hong Kong, também caiu bastante hoje. Mas vamos ver aí, vou colocar na tela o Xangai Composto para vocês, caiu 1,39, justamente reagindo a isso. Então, o que a gente teve na sexta-feira, até para voltar um pouquinho, porque ontem a gente acabou tendo debate aqui no programa, a gente não falou de Ásia. Na sexta-feira saíram aqueles pacotes de estímulos da China, mas não o detalhamento do pacote, só o aumento ali do teto da dívida. E o mercado achou isso insuficiente para que se estimulasse a demanda ou a economia chinesa. Depois disso, a gente começou a ter queda no preço do minério de ferro, que está afetando muito a nossa Vale aqui no Brasil, mas a queda do minério de ferro vem muito por isso. Então, o Xangai Composto está numa tendência aí negativa há algum tempo por conta desse pacote que não acabou trazendo um ânimo. Muito pelo contrário, acabou decepcionando o mercado. O mercado queria mais de estímulos da China, quem diria, né? A China pode tudo nesse caso. Então, queria um pacote de estímulos à economia um pouco mais detalhados. E em seguida, a China vem com um novo pacote, que aconteceu nessa madrugada, de divulgação, em relação a impostos sobre imóveis que estão sendo discutidos para tentar, inclusive, levantar o setor imobiliário. E o Hang Seng é uma bolsa que tem muita tecnologia e também tem essas incorporadoras chinesas. Mas nada disso foi suficiente também para levar essas bolsas para o terreno positivo. Elas ficaram no negativo, ficaram no vermelho, muito por conta realmente dessas tensões que podem ser criadas em relação aos Estados Unidos. O Japão está tentando fazer ali algumas reuniões já com o Donald Trump para melhorar a relação Japão-Estados Unidos. Então a gente vê os países asiáticos nessa sinuca aí com essa vitória de Donald Trump, e isso acaba impactando os mercados de forma geral. E no caso da China especificamente, acaba impactando indiretamente ou consequentemente o Brasil. Porque se a gente tem uma queda no preço do minério de ferro ou outras commodities que a gente exporta para a China, isso vai prejudicar aqui principalmente a nossa bolsa. E a gente vê em outros pontos também, né? A gente está falando do nosso maior parceiro comercial. Então, isso tudo está causando incerteza, e isso está afetando aqui já a Vale, por exemplo, que faz 3 dias que tem dias muito negativos e cada vez mais ali caindo mais de 3%, 4%. Então a gente tem que ficar atento justamente a isso, porque tem os fatores diretos ali da eleição do Donald Trump dos Estados Unidos e tem os fatores que vêm indiretamente. Então a gente precisa olhar para todos para tentar ver quais são os próximos, ou para tentar ver mais o horizonte e a figura ampla. Mas vamos vir para o Brasilzão, André, falar de varejo? Vamos sim, porque saíram os dados do varejo, né? Dado importante, aí mais um crescimento aí 0,5 no mês de setembro. Se a gente for pegar esse ano, a gente teve 7 altas mensais e apenas 2 quedas. É muito importante o que está acontecendo no varejo. A gente está tendo aí um varejo bem aquecido. Dessa vez, se você for pegar no varejo restrito, foi o artigos de uso pessoal, né? Outros artigos de uso pessoal, combustíveis. Você tem também o setor aí de supermercados e hipermercados puxando para cima esse índice. Então a gente tem resultados bem impressionantes. A gente tem um acumulado já no ano, nos últimos 12 meses, de 3,9%. Lembrando que a gente começou esse ano com 1,8% de alta do acumulado no varejo, ou seja, então você quase que dobrou então o acumulado no varejo somente esse ano. Então a gente está com dados muito impressionantes. Vamos mostrar primeiro um gráfico aqui para ver como que está a evolução aqui do varejo, que você teve aqui, ó, 0,5% de aumento no varejo
entre setembro e agosto e 1,8% no varejo ampliado, porque você teve uma alta de 6,6%, não é errado o que eu estou falando, 6,6% na venda de carros em somente um único mês. Se a gente pegar em relação ao mesmo período do ano anterior, você tem uma alta de 2,1% em relação ao mesmo período do anterior, de 3,9%. O acumulado chegando a 4,8% agora e 4,5% no ampliado. E em 12 meses, 3,9% contra 3,8% no ampliado. Vamos mostrar agora os outros setores aqui para a gente também fazer uma discussão aí sobre que setor que teve as altas, né? Você teve aqui combustíveis e lubrificantes subindo 2,3%, hipermercados, supermercados 0,3%. Aqui o nosso problema crônico desse ano, que é tecidos, vestuários e calçados, ainda com muita competição forte com a China, então mais uma queda 1,7% aí nesse mês. Móveis eletrodomésticos que vinham crescendo bem, teve uma queda de 2,9%, pode ser também um efeito sazonal, porque agora começa o ciclo de compras de fim de ano a partir de outubro, e a gente lembrando que a gente está falando dos dados até setembro, mas esse dado aí que estava indo muito bem, ele teve uma forte queda de 3%. A farmacêutica perfumaria 1,3%, material de escritório, outra coisa que também deve ser muito impulsionada a partir de outubro, novembro, com Black Fridays e equivalentes, porque aqui no Brasil a gente tem Black Friday, Black Thursday, tem Blue Friday, depende da loja que você vai comprar, Cyber Monday. Cyber Monday, se depende da loja aí, cada nome é um, né? Daí você tem uma queda de 1,8%, mas você vê outros artigos de uso pessoal, 3,5%, comércio varejista ampliado 1,8%, aumento de 6,6% na venda de veículos e de 1,1% no aumento de material de construção. Então a gente vê dois setores importantes que agregam muito valor, que é móveis eletrodomésticos e equipamento de material de escritório, informática e comunicação, tem uma queda, que pode ser sazonal, mas a gente vê que esses dois itens cresceram muito durante o ano. E outros artigos de uso pessoal crescendo bastante. O que está acontecendo? O brasileiro está com renda aumentando, você pode pegar isso, pode discutir com quem você quiser, mas a gente tem que observar o que os dados nos mostram. Os dados mostram lá, segundo a PNAD, que a renda média do brasileiro vem aumentando, que o brasileiro está conseguindo um aumento real de salário, seja via salário mínimo, seja via negociação salarial. Está mostrando também um desemprego cada vez mais baixo e com menor subutilização do emprego, inclusive está baixando os dois. Isso aí faz com que o brasileiro tenha mais segurança para comprar, mais renda para comprar. É um brasileiro que passou anos com demanda reprimida, que queria comprar, mas não tinha possibilidade de comprar porque a renda não crescia, porque o desemprego era alto, o medo do desemprego era muito maior. Daí o brasileiro, com menos medo do desemprego e mais renda, está saindo às compras. Então não é à toa que depois de um ano de melhora econômica, agora no segundo ano de melhora econômica, com cada vez menos desemprego e com a renda aumentando cada vez mais e com o aumento real de renda, se a gente for pegar salário mínimo, se a gente for pegar dados da PNAD, dados do Diese, a gente está vendo aí justamente isso. Então o que acontece? O brasileiro fica mais confiante e vai comprar, Débora. É algo que vem aparecendo inclusive nas pesquisas, né, de forma geral. Que o brasileiro está mais confiante justamente por esses aspectos. A melhora da renda, um desemprego mais baixo que faz com que ele tenha menos medo de perder o emprego, ficar desempregado e não ter a renda para pagar aquele bem. Então aqui a gente está falando de móveis e eletrodomésticos ainda no mês de setembro. Vamos ver como é que isso vem agora a partir de outubro e novembro, com toda a questão de Black Friday e compras de fim de ano mesmo. Mas vamos seguir aqui porque a gente vai falar agora de relatório Focus. A gente teve movimentação no relatório Focus mais uma vez piora das expectativas. Então, como vocês estão vendo na matéria do nosso site, teve elevação da projeção de inflação e a gente vai ver o que mais mudou agora no relatório Focus, até para a gente entender o que está sendo pintado nessa dinâmica e que cenário é esse que está sendo pintado pelo mercado financeiro. A gente tem que lembrar que relatório Focus, quem responde é o mercado financeiro e seus agentes. Então vamos ver o que o mercado financeiro está pensando em relação aos nossos principais indicadores macroeconômicos. Para o IPCA, a gente tem para 2024 4,62, então a inflação esperada está em 4,62 para o final do ano e 4,10 para o final do ano que vem. O PIB não teve variação nesse ano, lembrando que o PIB ele vinha subindo aí semana após semana no relatório Focus. Para esse ano, nessa semana a gente não teve mudança, está estável em 3,10. Mas para o ano de 2025, que vinha caindo,
a gente viu uma revisão para cima muito marginal, pequena revisão aí para 1,94. O câmbio, ponto importante aí que tem sido também revisado todo o relatório Focus, semana após semana. O mercado financeiro está subindo a projeção para o câmbio do final do ano, agora em R$ 5,55, e antes estava em 5,40, para o ano que vem, em 5,48, também em alta. Então o mercado está ali esperando que o câmbio vai subir no final desse ano e do ano que vem. E a taxa Selic não mudou ainda, porque eu não duvido muito que ela vai subir, porque algumas casas já estão revisando a sua taxa Selic terminal de 2024 para 12%, já buscando ali uma alta no final do ano de mais 0,25 ponto percentual, então não me choca se isso aparecer. Inclusive tem projeções maiores de alta na taxa Selic para o fim do ano, então ela pode ficar inclusive mais alta nos próximos relatórios Focus. O que a gente tem que lembrar aqui, relatório Focus mede ou divulga, né? No caso ele mede várias coisas, mas ele divulga a mediana. E a mediana às vezes demora para mudar, dependendo ali de como é que está o conjunto de dados. Lembrando que mediana é aquele número que corta o conjunto ao meio, não é a média. A média normalmente acelera antes e depois a mediana desloca. Então isso a gente ainda não vê no relatório Focus, mas não se espantem se nas próximas semanas a Selic terminal de 2024 começar a subir. E 2025 ficou estável ali a 11,5, também mostrando que o mercado espera um ciclo de quedas menor no ano que vem. Que recado que o relatório Focus está querendo passar para a gente aqui? Que a inflação vai ficar mais alta do que se esperava nesse ano, mas em 4,62, então já acima, inclusive, da meta. O câmbio poderia ser um fator de pressão, inclusive, para esse IPCA. Então, o câmbio ele vem sendo revisado semana após semana e cada vez mais próximo aqui ao dólar, eu diria o dólar à vista, porque a gente tem uma dificuldade de prever câmbio. Câmbio é uma variável difícil de se prever. Então, o relatório Focus, normalmente, ele tenta aproximar o câmbio terminal do dólar à vista que está sendo negociado. Isso é uma tendência quando você tem muita incerteza em relação à variação cambial. E a Selic, que pode começar a aumentar, mas ainda não aparece no relatório Focus. Então, o mercado está falando que a inflação vai subir. Isso pode ter um componente de câmbio nessa alta de inflação e que para isso, aí a história está sendo contada, já está sendo criada, não é de hoje que a gente vem falando isso. Para isso precisa subir a Selic e precisa ali ter uma Selic terminal mais alta também no ano que vem. Para conter essa inflação, que não vem de nada sensível à taxa de juros, mas a história precisa ser criada, só que aí você coloca um componente a mais, você sobe a sua projeção de câmbio, fala que a inflação vai ser um reflexo disso, também opera câmbio, porque o mercado financeiro opera câmbio não só à vista como futuro, consegue fazer com que essa realidade, inclusive, aconteça. E aí os preços ao produtor ficam mais altos, a gente tem esses custos indiretamente depois chegando ao consumidor, alguns bens já vão ficar mais caros porque tem mais sensibilidade a dólar, e aí sim, terreno perfeito e muito propício para falar, então vamos subir a Selic para controlar o câmbio e para controlar a inflação. É essa historinha que o mercado financeiro está montando e que está mais uma vez aí no nosso Focus, André. Depois ainda dessa ata do Copom hoje lá, que fez uma página inteira para falar de fiscal, né? Imagina, não foi nenhum recado não, né? Não teve nada, né? Falou uma página inteira sobre a questão fiscal brasileira. A senha foi dada, né? Se quiser, mercado, que a gente suba 0,75 pontos percentuais na última reunião, eu subo. É só mostrar no Focus isso. Então, o terreno está dado agora aí para você conseguir fazer essa alta. Essa questão do câmbio eu acho muito engraçada, porque assim, o câmbio vai subir, mas por que você acha isso? Porque eu opero o câmbio e eu estou elevando a taxa de câmbio. Então, basicamente é isso, né? Eu estou fazendo uma profecia autorrealizável. Mas é aquela coisa, né? O mercado está colocando a faca no pescoço do governo, o corte de gasto aí está sendo cada vez aí mais, estão pressionando cada vez mais por esse corte de gastos, daí o mercado fica azedo, tá uma beleza, né? E teoricamente esse corte de gastos aí é para você conseguir reduzir esse déficit e você chegar na meta, né? Então já que a gente está nesse assunto, vamos falar aqui do resultado fiscal do governo que saiu ontem à tarde aí pelo Banco Central do Brasil. Você teve, então, um déficit primário de 7,3 bilhões em setembro. É o menor resultado negativo aí, se a gente for comparar um resultado negativo menor, se a gente for comparar com o mesmo período anterior. Então, pelo menos os críticos não podem culpar o governo de estar tentando aí fazer esse ajuste. Aquela coisa. Eu concordo? Não concordo, mas está tentando. Então, o mercado devia ser mais,
vamos dizer assim, menos agressiva, assim. Vamos mostrar aqui no gráfico aqui o que está acontecendo aqui com a dívida pública. Você vê aqui, ó, de janeiro, começa aqui, ainda aquele efeito lá, já estava caindo isso a partir de janeiro, você vê que o positivo começa a diminuir cada vez mais. Aí chega lá em novembro de 23 com um déficit de 131,3 bilhões, equivalente a 1,22% do PIB. Aí, em dezembro de 23, você tem esse salto gigantesco que é o quê? O pagamento dos precatórios. E isso aqui influenciou basicamente a trajetória do ano inteiro. Ó. Você vê que a barriga cresce aqui, você não tem um estouro tão grande das contas públicas e começa a cair nesses últimos meses do ano. A gente sai das contas públicas aqui em janeiro, aqui, basicamente a gente está no mesmo, né? A gente teve uma leve queda, mas se a gente pega de fevereiro, a gente saiu de 268 bilhões de queda na conta pública, no déficit público, para 245 bilhões. Então saímos aqui de 2,44 para 2,15. Tá, beleza, é insuficiente, vamos dizer assim. Só que qual que vai acontecer em dezembro, quando você acabar justamente o efeito dos precatórios, porque isso aqui é acumulado de 12 meses, toda essa parte aqui, essa barreira aqui, esses 90 bilhões vão sumir. Então tira 100 bilhões disso, a gente está em 145 bilhões aqui. Na verdade, a gente tem 97 bilhões no acumulado no ano. E em 12 meses, a verdade é 145 bilhões no acumulado no ano. Então, a conta é, você tem que tirar o quê? Uns 20 bilhões aí para chegar no resultado, aí chegar no 0,7% aí do resultado? Então, é basicamente esse aí que é... Então, não está difícil. Essa que é a questão, não está difícil. Até porque você está tendo um aceno, o gasto está cada vez menor, mas se não fizer esse corte de gastos, que não vai ser para esse ano, vamos lembrar, né? A gente tem que lembrar que tem uma outra pegadinha, tá, gente? Esse corte de gastos não vai ser para esse ano, vai ser para 2025 e 2026. Então não teria problema nenhum anunciar essa porcaria em janeiro. Mas não, o mercado está lá pressionando. Não vai ter efeito nenhum nas contas públicas esse ano. Não vai ter efeito nenhum nas contas públicas esse ano. Você está tendo esforço fiscal, a barriguinha está descendo aí. Provavelmente a gente vai chegar assim na meta, não vai ter problema nenhum. Lembrando, concordo com isso? Não, mas eu estou fazendo a visão do mercado em relação a isso. Então não vai ter problema, mas você tem essa pressão toda, né, Débora? E vamos ver também o outro dado que o pessoal gosta de ver muito, né, que é dívida pública. Como que eu ouvi hoje de manhã no rádio? Trajetória explosiva da dívida pública. Explosiva, né? Tá bem explosiva. Nossa, a leitura de gráfico tá uma beleza para esses caras, né? Então a gente vê que a dívida líquida está quase que estável, subiu quanto? 0,4% nesse mês e está aumentando a dívida bruta, né? Aí você fala, a dívida bruta está aumentando porque o governo está gastando muito. Não, a dívida bruta aumenta, o principal componente da dívida bruta é justamente os juros. A dívida bruta, você pode falar que até tem um componente de... porque ele sai debaixo da linha de 75 e já ultrapassa a linha de 75 aqui facilmente. O que entra na dívida bruta que não entra na dívida líquida? Os juros. Porque a dívida bruta conta a parte financeira da dívida. Então, a dívida bruta aumenta, daí o pessoal vai lá e te engana. A dívida bruta está explodindo. Você ouve um monte de falso especialista aí, porque nem economista esses caras são. Ele fala, não, a dívida bruta mostra uma trajetória explosiva, a gente resolver isso. Como? Aumentando a taxa de juros. Para explodir ainda mais a dívida bruta. Então é basicamente isso que está acontecendo, Débora. É muito curioso que a gente sempre vê assim, quando, é mais conveniente, vamos pensar assim, falar da dívida líquida, aí fala da dívida líquida. Porque a dívida líquida está subindo. Isso é a dívida líquida PIB, né? Porque aqui a gente está falando da relação dívida-PIB. Então está tomando muito PIB, isso está trazendo mais risco, está aumentando o risco do país, porque a dívida líquida está subindo. Só que ela está estável há bastante tempo. Então começaram a olhar para outro componente para manter a narrativa. A dívida bruta está subindo e a nossa relação dívida-PIB está muito alta. Então isso traz risco ao país. E aí qual que é a justificativa? Então vamos aumentar juros. Aí aumenta juros, aumenta a dívida bruta. Até vi um gráfico hoje de manhã bem tendencioso em relação a isso, que era por governos. Não o fato de ser por governos, porque pode ser por governos, enfim. Mas aí tinha um balão enorme, assim, sob o governo Lula, a dívida bruta está subindo muito, subiu quase 4 pontos percentuais. Reflexo de alta de juros, né, já que está sendo contabilizado aí. Aí usam esse argumento para falar, então vamos subir juros. Aí sobe a dívida bruta, então vamos usar esse argumento. Entendem que não faz sentido? Mas o mercado, nem o mercado, mas os jornais e veículos de comunicação acabam noticiando dessa forma e por desinformação das pessoas, porque ninguém também é obrigado a saber a diferença da dívida líquida para a dívida pública. A pessoa lê isso e ela acredita. E fala, nossa, é verdade, olha, a nossa dívida PIB está subindo, subiu 4 pontos percentuais, então vamos subir juros.
uma coisa que só vai ser maléfica para a própria dívida bruta. Então, assim, não faz sentido nenhum, mas eu vi um gráfico assim hoje de manhã, até queria trazer, mas não trouxe. Não vamos trazer tanta desinformação para o nosso público. Pois é, só se fosse para bater mesmo. E como que está o clima lá em relação à Bolsa? O que o mercado está achando, Débora? Olha, continuam otimistas, viu, André? Semana passada estavam bem otimistas nas expectativas de curto prazo, aqui também pesquisa feita com o mercado financeiro. Vários agentes respondem o que eles acham que vai acontecer com a Bolsa no final da semana. Para a semana passada, os agentes de mercado, de uma forma geral, estavam bem otimistas, porque 62,5% deles esperava alta na Bolsa e 25% estabilidade, que ficasse perto do 0 a 0. Só 12,5% esperava queda. E eu falei na semana passada, arrojados. Eles estão otimistas, muito otimistas numa semana complicada. Semana que saía IPCA, semana que tinha eleição dos Estados Unidos, semana que tinha toda essa discussão e essa incerteza em relação à trajetória fiscal, que eu também não acho que tem que ser dado o peso que está sendo dado, mas está sendo dado peso, então isso acaba influenciando as expectativas. Então estava tudo acontecendo nessa semana. Semana de decisão de juros aqui nos Estados Unidos, em vários outros países. Então eu falei, o mercado está otimista demais. Mas por que também estava otimista demais? Porque o mercado esperava que na semana passada ia sair o pacote de corte de gastos. Eles não achavam que ia ter toda essa discussão que está tendo, toda essa minúcia que está tendo nessa discussão para que pastas que entram, que pastas que não entram. Então o mercado achava que ia passar e sair na semana passada. Só que não aconteceu, né? E aí a gente já sabe o efeito que isso causa. A grande expectativa era essa, como isso não realizou, o mercado começou de novo a vender real, comprar dólar. Então aqui, apostar contra a nossa moeda no popular. E também a nossa bolsa cai com a queda do apetite pelo risco. Isso sem contar todo o cenário internacional que também está pressionando. Para essa semana eles continuam otimistas. Olha só, não bastou errar nas 2 últimas semanas, eles continuam otimistas porque eles agora estão esperando que essa semana saia o pacote de gastos. E se isso acontecer, parece que todos os problemas vão ser resolvidos magicamente. Tudo vai se resolver. Então, 83,33% acredita em alta da nossa bolsa e só 16,67% em instabilidade. Ninguém espera queda essa semana. Mas tudo depende, né? Aí começa o papinho do mercado. Tudo depende se os cortes de gastos forem divulgados. Então, enquanto isso não se resolver, o mercado não vai para outra direção. E não sou eu que estou falando. Vocês podem até, mas eu discordo. Eu também discordo, eu acho que não tinha que ter esse olhar e nem essa pressão. Mas todo santo dia eu leio mais de pelo menos 3 notícias que têm a mesma. Eu podia ler uma só que eu estava lendo as 3. Que tem a mesma descrição. O pacote não foi divulgado, então isso vai pressionar câmbio, isso vai pressionar a nossa bolsa, vai pressionar os juros futuros. Então as pessoas que falam, mas não é isso que está acontecendo? É isso que está acontecendo. E não sou eu que estou falando, são veículos bem ortodoxos, que não tem nada de comunistas, nem nada disso. Isso está sendo falado porque é a visão do mercado financeiro. E a gente precisa entender como isso acontece, como essa dinâmica acontece, para que a gente consiga, inclusive, questionar, criticar, e entender como o movimento também acontece. O que está por trás desse movimento? Porque senão a gente também cai em ladainha por aí. Débora, faltam 2 dias, porque vai ser na quinta-feira, sabia, gente? Vai ter a aula inaugural da 3ª turma do Empreendedor Mestre. O segredo das vendas e da persuasão. Às 8 horas da noite, no dia da quinta-feira, dia 14 de novembro, vai ser essa aula inédita, essencial para todos os empreendedores. É a aula que todo mundo mais ama no Empreendedor Mestre. Então o Edu foi lá, deu uma repaginada, deu uma recapeada aí na aula. Todo mundo ama essa aula, então e vai apresentar para vocês ao vivo aí amanhã, na quinta-feira aí, para vocês conhecerem esse projeto aí que é simplesmente maravilhoso. Então, gente, não perde. Tá aqui, ó, iclmercado.com.br, já se inscreve, clica no link lá para tocar o sininho lá para vocês aí no YouTube, para vocês 8 horas da noite já tá prontos aí para ver tudo, tá certo, gente? Então, vamos entregar para os nossos vizinhos, né, Débora? E antes de entregar para os nossos vizinhos do rolê, eu vou dar os parabéns para o Thiago Farias, que faz aniversário hoje e queria felicitações. Parabéns, Thiago Farias, até ele com cuidado, né, porque vai que é uma cacofonia e eu leio aqui em voz alta, mas parabéns para o Thiago Farias, muitos anos de vida e tudo de bom para você. E agora sim, vocês ficam com o rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblar. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Faltam só 2 dias para nossa aula Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Vocês vão aprender isso daqui a 2 dias numa aula onde eu vou contar para vocês o que é a jornada do herói, quais as técnicas que você tem de persuasão e como isso pode ser usado para o bom caminho, ao invés de convencer as pessoas de teorias da conspiração, coisas ruins e etc., que é o que a extrema-direita faz. Para você não perder essa aula extremamente útil para sua causa ou para o seu negócio, clique no botão Saiba Mais aqui embaixo e participe. 14 de novembro, quinta-feira, daqui a 2 dias às 8 horas da noite. Gratuito. Clica aqui e se inscreve.